E agradecer por vocês estarem aqui. Para nós é motivo de alegria. A pastora Ana já arrasou ele, né? Feliz demais pela vida desse casal, dessa família, que tem sido bênção. Sempre que nós solicitamos o pastor Marco Eliseu, esse grande homem, ele se desloca de descer cantar aqui conosco, para nós é sempre uma alegria muito grande, né? Então, feliz demais. E esse mês de maio será um mês de grandes coisas, porque o Senhor que fez grandes coisas, fará grandes coisas em nosso meio. Amém, queridos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma honra estar aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas nesta noite. Enquanto estávamos vindo, passamos por 2 acidentes. E eu vim louvando ao Senhor, porque os dois, o Senhor nos deu livramento. Havia animal na pista, havia caminhando. Eu louvo ao Senhor, porque Ele tirou todo o embaraço e poderemos chegar. Glorificando o nome do Senhor pela minha casa, minha família está aqui nessa noite. E eu não poderia deixar de agradecer a Deus acima de todas as coisas. Porque em tudo nós temos que ser gratos. É nos mínimos detalhes que Deus ele faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. E às vezes nós não percebemos a dimensão do amor do Senhor por nós, do cuidado dele, do livramento dele. Dos detalhes que Ele vem cuidando todos os dias por você. Então, nesta noite, eu quero que você, se possível, se coloque de pé. Nós estaremos orando, não só pelo meu esposo, pela minha casa, mas eu também quero agradecer ao Senhor pela sua vida, por estar aqui, pelo pastor Luiz, pela pastora Ana, que tem sido referência nas nossas vidas, que tem orado por nós. Eu não sei se vocês sabem, mas ela é uma das pessoas culpadas por eu estar aqui hoje. Amém! Glória a Deus! E glória a Deus mesmo, porque Deus usou a pastora Ana para nos trazer para cá também com palavras de bênção vinda dos céus. Pai querido e santo, te louvamos, ó Deus, te glorificamos uma vez mais. Espírito Santo, obrigado, meu Senhor, obrigado por nos permitir chegar na tua casa para ouvir a tua palavra, para sentir a tua presença e glorificar e exaltar o teu nome uma vez mais. Espírito Santo, eu quero te apresentar a tua igreja, Deus, a tua casa. Oh Espírito Santo, cada lar aqui representado nesta noite. Senhor amado, coloca as suas mãos nesta noite, vai trabalhando sobre cada vida. Eu não conheço e não sei como seus filhos saíram de seus lares, mas uma coisa eu sei: o Senhor quebrou barreiras, o Senhor dissipou o inimigo, o Senhor fez os ferrolhos se quebrarem, para que os teus filhos estivessem aqui nesta noite. Por isso, ó Deus, nós acreditamos e decretamos, Senhor, a falência do inferno contra a vida de cada um aqui. Papai querido, obrigado pelo livramento que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Obrigado, Jesus, pelas suas mãos fortes e poderosas, para estar nos guardando debaixo das suas asas, Senhor. Espírito da verdade, eu não sei, mas o Senhor sabe, eu não tenho controle, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas debaixo dos
Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu louvo a Deus pelo privilégio que temos de poder adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, pastor Aranha, pela vida de todos aqueles que estão nesta igreja exercendo o seu ministério. Amém? Louvo a Deus pela vida da pastora Lucimara. Faz 20 anos que ela me tolera. Como é que pensa? Outro dia alguém me perguntou por que o senhor é uma bênção, você é por causa da minha patroa. Se não fosse ela, o que seria de mim? Trouxeram a Bíblia. Abra comigo no livro de Josué, capítulo de número 24, verso de número 15. É o tema proposto para este culto. Josué, capítulo de número 24, verso de número 15. Diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos entender um pouquinho isso aqui? Deus havia escolhido um homem, Abraão, mudou o nome dele para Abraão, pai de uma grande multidão. Deus prometeu a ele algo que muitas vezes nós deixamos passar despercebido. A proposta de Deus para Abraão não foi apenas abençoá-lo. A proposta de Deus para Abraão foi fazer dele uma bênção. E existe uma diferença muito grande. Ser abençoado, eu recebo. Ser uma bênção, eu dou. Então Deus chama Abraão e faz a ele muitas promessas. Tanto que em determinado momento do caminho eles estão um pouco desanimados, desmotivados, porque o seu sobrinho precisou se afastar dele por causa de alguns conflitos entre os pastores. E agora à noite ele em sua tenda, cabisbaixo, já meio desmotivado, e Deus aparece a ele. E Deus fala com ele. E Deus chama ele para fora e manda ele olhar para o céu e contar as estrelas. Deus pede a ele para contar as areias do deserto. E se fosse possível isso, Deus diz ainda: olha, eu vou fazer a sua descendência ser tão numerosa quanto esses dois. E Deus diz para Abraão ainda: olha, onde a sua vista alcançar, eu vou dar essa terra para você. E eu parei para estudar um pouquinho a biografia de Abraão e descobri que um homem com tantas promessas, ao ponto de ter ali Israel todo, Canaã todo, dado por Deus a ele, a única coisa que teve no seu nome foi Macapela, um pedaço de terra que ele comprou para enterrar a família. E quando eu parei para observar, vi que nele Deus disse para a sua descendência: eu vou dar essa terra. E ele ainda diz: olha, terra que mana leite e mel. Eu parei para observar e vi que Deus fez uma promessa para Israel: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Uma terra próspera, uma terra abençoada,
um lugar para vocês descansarem. E Deus cumpriu ou não cumpriu aquilo que prometeu? Amém? Amém. Deus cumpriu. E o que me chamou a atenção foi, só para a gente ver a trajetória, entraram no Egito, ficaram 430 anos lá. Deus levanta Moisés, tira eles do Egito, leva eles rumo à terra. 4 gerações depois daquela que Deus havia falado para Abraão, agora Deus vai colocá-los naquela terra, mas o povo ainda não estava preparado. Deus precisou segurar um pouco mais, 40 anos ainda caminhando no deserto. Final dos 40 anos, Deus retira Moisés do cenário, coloca Josué no lugar. Josué passa a liderar aquele povo. Josué agora, através das instruções de Deus, coloca aquele povo dentro da terra que Deus havia lhe prometido. E eu estava hoje saindo de casa, pensando em algo que eu falei, meu Deus, será que isso não se repete conosco? A promessa de Deus era dar uma terra, Deus deu a terra. E depois? O que aconteceu quando o povo entrou na terra? Se você pegar o livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés agora, ele faz uma releitura de todas as ordenanças que Deus havia dado ao povo quando saiu do Egito. O livro de Deuteronômio, para um judeu, a Torá, é as instruções daquilo em que eles deveriam fazer quando entrasse na terra prometida. Porque eu disse que às vezes se repete conosco o erro que aconteceu com eles. Deus prometeu dar a eles uma terra, Deus cumpriu, deu a terra. Mas a bênção de Deus sem Deus não faz sentido. Deus prometeu que eu ia me casar. Casei. Recebi a promessa. Mas sai Deus do meu casamento para ver se ele continua. Deus prometeu para alguém uma bênção. Depois que eu tomei posse da bênção, eu esqueci de Deus. O que vai acontecer com a bênção? Perde o sentido. Agora eles estão na terra que manda leite e mel. Agora eles estão vivendo a promessa de Deus em suas vidas. Porém, se esqueceram de Deus. Começaram a adorar os outros deuses. Primeiro que Deus tinha dito a eles: ei, tirem todos da terra, porque se vocês deixarem, vocês vão se corromper lá na frente. E alguém não obedeceu a ordem de Deus. E aí entrou na terra, fez parceria com quem estava. Quando entrou era bênção, quando no começo honrava o Deus de Israel, mas o tempo passou. Agora eles começaram a adorar os seus deuses e Israel também começou a adorar junto. E aí Josué se levanta no final da sua vida e traz essa palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu respondo por mim e a minha casa também responde por mim.
eu queria falar nessa noite. Deixa eu dar um tema para essa mensagem. Exercendo a minha autoridade sacerdotal. Exercendo a minha autoridade sacerdotal. Josué poderia falar por si mesmo: eu vou servir ao Senhor e não tem quem peça. É isso aí. Agora ele não diz eu só, ele diz eu e a minha raça. Eu e a minha família. Eu, a minha esposa, meu filho e minha filha. Nós serviremos ao Senhor. É possível isso? É. Se eu exercer a autoridade de Deus na minha vida. Se eu não exercer, se eu negligenciar a autoridade de Deus, isso é só da boca para fora. E desculpem-me, por favor, não me tenham por mal. Pode profetizar o tanto que for. Se não exercer a autoridade de Deus, não faz sentido. E eu comecei a observar sobre isso e vejo uma coisa. Deus prometeu para nós algumas coisas. E eu queria até ler um texto, se você puder aí. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, primeira carta universal, escrita por Pedro, capítulo 2, verso de número 9 e o verso de número 10. Diz assim: mas vós sois gerações eleitas, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Verso 10, 1 Pedro 2 e 10. Vós que em outro tempo não éramos povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo assim: ó, vocês são geração eleita. Deus elegeu vocês. Deixa eu colocar uma linguagem mais simples. Deus nos promoveu, aleluia. Deus nos colocou em um lugar de autoridade. Pastor, está na Bíblia, tá? João, capítulo de número 1. Abra de novo, João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 1, verso de número 12, diz assim, ó: mas todos quando receberam poder para serem feitos filhos de Deus. No contexto, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas todos os que receberam poder, receberam autoridade. Ei, Vaz, tem coragem de dizer para quem está ao seu lado aí: você tem autoridade de Deus. Você tem autoridade de Deus. Aleluia. O Espírito Santo te chamou para ser sacerdote em sua casa. Deus te deu autoridade para exercer o sacerdócio em sua casa. Aleluia. E o que acontece muitas vezes? Se eu negligenciar, o adversário, ele começa a fazer graça. Ele começa a cirandar. Ele começa a tirar dos seus propósitos. E aí a coisa fica complicada. E quando eu estava pensando sobre isso, e geralmente a gente, quando vai trazer uma palavra profética da parte de Deus,
nós usamos o texto bíblico porque Deus se responsabiliza pelo texto e é dele que vem a palavra profética. É do Logos que vem o reino. E aí eu estava pensando, mas Deus, me ajuda aí, porque o Senhor vela pela sua palavra. Se eu pegasse qualquer exemplo bíblico que não estivesse dentro desse contexto, nós estaríamos com problemas. Mas se formos lá para 1 Samuel, capítulo de número 2, nós veremos um sacerdote, por nome Eli. Eli tinha 2 filhos. Quem é que lembra o nome desse cara? Um nome esquisito até uma hora. Ofni e Finéias. Como é que chama? Ofni. Finéias até que basta. Ofni e Finéias. Era o nome dos filhos. O pai era sacerdote. O pai cuidava das coisas de Deus. O pai é quem estava responsável por trazer ao povo um descanso, um conforto, uma direção espiritual. Mas os filhos dele estavam com problemas muito graves. E quando a gente pega o texto, nós vemos esses meninos já numa fase meio de jovens para adulto, mas todo jovem um dia foi criança. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai, mãe, levanta a mão. Eu lembro quando a minha filha, que hoje tem 18, cabia na palma da minha mão, na palma do braço. Hoje está uma moçona. Eu lembro quando eu ia para a igreja e ela estava lá. Eu dobrava o joelho para ajoelhar, ela dobrava do meu lado. E quantas vezes ela não conseguia ficar dobrada no joelho, ela vinha e debruçava nas minhas costas, ou sentava na minha panturrilha e ficava ali. Quantas vezes ela cresceu. Eu louvo a Deus porque está no caminho do Senhor. Eu comecei a observar o Filipe Finéias. A juventude dele estava na igreja. Vi o pai fazendo, vi o pai falando, vi o pai ensinando, vi o pai trazendo a presença de Deus. Mas em algum momento ele negligenciou. E o que me chamou a atenção, sabe o que foi? É que Ofni e Finéias, eles começaram a fazer coisas em que Deus começou a abominá-los. Se você pegar 1 Samuel capítulo 2, verso de número 12, diz assim, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Por quê? Porque não conheciam o Senhor. Aí eu descobri uma coisa: estar na igreja não quer dizer que alguém conhece o Senhor. É diferente, é uma distância grande. E aí eu comecei a observar o texto, e se você for para Provérbios 22, capítulo 6, eu acho que todo pai cristão conhece esse texto. O sábio Salomão diz: instrui a criança no caminho, lembra aí? Instrui a criança no caminho em que se deve andar. Quando
conduzi os meus filhos para a igreja e agora eles não estão na presença de Deus. Então o que aconteceu? Aconteceu um erro de gramática, bem simples. O texto aqui diz: instrui a criança no caminho. Não é instrui a criança o caminho. Ei, você precisa ir por aqui, viu? Eu lembro de um pai que disse assim: ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não. É instruir isso. Isso é instrução. Uma coisa que eu começo a observar e ver que o filho, ele observa o pai. E ele quer fazer aquilo que o pai faz. E ele quer ser igual, quer ser parecido, quer de alguma forma estar envolvido como o pai está. Por isso o texto diz: instrui a criança no caminho, isso é, faz junto com ela. Esses dias meu filho já tem um tempinho, diz: ei pai, como é que eu faço para aceitar Jesus? Eu disse: meu filho, a hora que alguém falar lá que aceitar Jesus, você levanta a mão e corre lá para frente. Aí disse: pronto. Aí disse: então não vou descer com essa linha, não desceu, fez o apelo do freio que ia aceitar Jesus. Aceitou Jesus do seu glória. O primeiro passo já foi. Agora eu estou lá na roça, trabalhando, e ele foi mexer com a caixa d'água lá, e eu lá todo suado, cansado. Eu disse: ô pai, vem cá. Eu disse: ô filho, peraí. Não, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Chego lá e eu disse: pai, como é que é o batismo? Me explica aí como é que é o batismo. Eu disse: filho, não dá para explicar. A única coisa que dá para fazer é se eu te batizar. Aí eu disse: então eu quero me batizar. Eu disse: quero mesmo que você quer. Então peraí, meu filho. Juntei as mãos comigo e disse: você acredita que Jesus acredita? Quer ser fiel a Ele? Quer. Então te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e te bunda. Glória! Sim, agora meu filho, é só andar no caminho com Jesus. Agora é só olhar para o papai e tenta imitar o papai, aí vai dar tudo certo. Ei, só tem um problema no ensino a criança: é trazer a responsabilidade para mim. Porque muita gente manda a responsabilidade para o outro. Ei, seja igual o pastor da igreja. Peraí, pastor da igreja é uma coisa, você é de outra. Por isso fomos eleitos. Essa eleição aqui nada mais é do que, Jesus, Deus te chamou para se parecer com Jesus, para andar como Jesus andou. Esse é o nosso alvo. O que acontece muitas vezes é que nós negligenciamos a autoridade que está sobre nós. Por quê? Quando eu parei para pensar sobre isso, eu pude ver uma coisa: se eu negligenciar, alguém usa. Se eu não ensinar, alguém ensina. Se eu não mostrar o caminho certo, alguém mostra o errado. Se eu não aconselhar, alguém aconselha. Se eu não mostrar o que é certo e o que é errado, fique tranquilo, alguém vai ensinar para ele. E o problema é que muitas vezes alguém ensina princípios que contrariam a presença de Deus. Quem tem filho no colégio, na escola, vem, Daniel é coração. Porque pensa num ambiente que ajuda alguém a se corromper. Porque pensa num ambiente que ajuda alguém a desvirtuar do caminho. Pergunta para o seu filho se como é que os colegas vão aceitar se ele dizer que é crente. Pergunta para o filho o que os amigos vão aceitar quando dizer: olha, eu guardo princípios. Não, mas está na hora de beijar na boca. Não, tá não. Eu aprendi que eu vou me guardar para o marido. Alguém vai chamar o quê? Aí você para observar. Existe uma lógica muito simples. Se eu negligenciar a autoridade, alguém vai usá-la.
Aí, se alguém tomar sua autoridade, como é que você vai resgatá-la novamente? Porque Deus me trouxe aqui nessa noite para que você, pai, para que você, mãe, resgate aquilo que o mundo tirou de você, que o maligno roubou de você. Deus nos chamou para gerar, para prover, para abençoar, para guardar, para usar. Quantas vezes nós estamos em ambientes, vamos para uma casa nova, beleza? Vamos para casa, chega na casa, uma opressão do inferno. Se tem uma opressão, se a criança começa a fazer algumas coisas que não era comum, se alguém começa a trabalhar de um jeito que não estava normal, peraí, tem alguma coisa errada. Ah, se tem alguma coisa errada no ambiente em que eu estou, o que eu devo fazer? Não, eu vou lá chamar o pastor. Ótimo, chama o pastor sim, ó. Mas antes do pastor chegar, você precisa exercer a sua autoridade. Deus nos chamou para sermos sacerdotes. E se eu não for sacerdote, eu perco a casa. E o que me chamou a atenção na vida do profeta, do sacerdote ali, foi que Deus levantou um profeta para falar com ele. Dizer: coloca a sua casa em ordem, ajeita a casa. Se não ajeitar a casa, eu vou ter que agir. E quando Deus age, é pior. E quando Deus age, Deus não trabalha na teoria, Deus trabalha na prática. Eu lembro que nós tínhamos uma igreja lá no litoral de São Paulo, e na frente da igreja tinha uma casa de alguém, e um moço jovem começou a andar no caminho errado, começou a fazer as coisas erradas, conversando com a mãe, mas eu já falei, mas ele não me dá mais crédito nenhum. E um dia nós estávamos no culto, e do outro lado da rua, Deus falou comigo: ó, diga para ele lá que se ele não parar, daqui 3 dias, ele verá um sol quadrado. Eu falei: vixe, Jesus. Naquela época era crente, pastor, pensa que era crente, era crente. Deu um berro, você é próximo. Eu tinha que ir, ele foi até a porta, não entrou na igreja. Disse: se você não se arrepender hoje, dessa semana, você não passa. Vão guardar você. Isso no domingo, na quarta-feira ele estava preso. Por que precisou prender o menino? Porque Deus queria salvá-lo. Deus queria trabalhar na vida dele. Deus queria tirá-lo porque alguém já queria matá-lo. Quando Deus entra, é porque alguém já perdeu a autoridade lá atrás. Deus chegou para ele e disse: ajeita a casa. O texto diz que ele foi e falou com os meninos: ei, o que vocês estão fazendo é vergonhoso. Porque o texto diz que ele ia para as palavras, pegava as moças e levavam para a tenda, levavam para a igreja. O texto diz que quando tinha as ofertas, eles não respeitavam nada. Chegou uma hora que Deus levantou e disse assim: olha, eu vou tirá-los da terra. Aí diz o texto bíblico que ia acontecer uma guerra. Eles foram levar a arca, mas nem conheciam o Senhor. E estavam falando o nome de Deus, mas não conheciam Deus. E quando chegou lá, diz o texto que os dois morreram e a arca foi levada embora. Ei, Deus nos trouxe aqui nesta noite com um propósito. Pegue a sua mão direita aí, senta lá na frente. Dê um dedinho para ela. O propósito de Deus para a sua vida hoje é colocar autoridade nas suas mãos. O diabo não pode tocar nos céus, porque você tem autoridade para repreender. O maligno não pode roubar a sua
Pastor, como é que funciona esse negócio de autoridade? Olha que simples. A Bíblia diz lá em Lucas, deixa eu dar uma olhadinha aqui no texto. Lucas capítulo de número 10, verso de número 19. Eu preciso de dois textos, esse de Lucas e outro de Mateus. Lucas capítulo 10, 19 diz assim, ó: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Deus te deu autoridade. Amém? Amém. Consegue entender isso? Deus nos deu autoridade para repreender a atuação do maligno dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Dá para entender isso? Amém? Amém. Que é autoridade. Mateus capítulo 8, verso 8. Diz assim: e um centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entre no meu telhado, debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado vai sarar. Verso 9. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e digo ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. E Jesus disse que nem Israel tinha alguém com tanta fé como ele. Tinha um servo, um criado enfermo, foi até Jesus. Jesus, o senhor pode curar o meu funcionário lá? Eu disse: posso, vamos lá, vou com você. Ele disse: não, o senhor não precisa ir não, pode ficar por aqui mesmo. Diga apenas uma palavra. Se o senhor disser uma palavra aqui agora, o meu problema é resolvido lá. Como assim? Não, eu também sou homem de autoridade. Só que eu não tenho a autoridade que o senhor tem. A minha autoridade é em outro nível. Mas eu sei como isso funciona. Se eu dou uma ordem, alguém tem que obedecer. Se eu mandar ir, tem que ir. Se eu mandar voltar, tem que voltar. Se eu mandar vir, tem que vir. A fé daquele cara estava no seu raciocínio. Ele entendia o que é autoridade. E sabe por que muitas vezes não acontecem algumas coisas da vida de alguém? É porque alguém não entendeu como funciona a autoridade. Deixa eu contar uma experiência para você. Estava em um determinado lugar. E aí me parou um policial, baixinho, magrelinho, documento, sacola, falando grosso, dei documento, carro. E sabe o que ele ficava focado? Eu olhei para ele e disse: Jesus, uma raquetada, eu não vi o problema. Mas eu fiquei pensando, falei: o cara é magrelinho. Mas o homem tem autoridade. Sabe qual é o problema de alguém? É que acha que a autoridade está na estrutura física e não está. Alguém acha que a autoridade está na condição financeira e não está. Às vezes você olha para alguém, não dá nada para alguém, mas pensa na autoridade com Deus. A Bíblia diz que os dois filhos de Cefas, em determinado momento, resolveram vir Paulo expulsando demônios. Vou lá, vou fazer também. Ele chegou lá no demônio: sai em nome de Jesus de Paulo. O cara olhou para ele e disse: espera aí, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas quem é você? Levou a surra. Porque não tinha autoridade. Eu preciso que você saia daqui com a autoridade que Deus te deu. Para que o cenário da sua família
família seja modificada. Eu descobri que a autoridade de Deus na vida de alguém está dentro dele e não fora. Não é no momento, porque tem momento que a gente não vacila. Eu lembro do moço que resolveu jejuar até domingo, queria ministrar na fazenda, estava lá, saiu de casa 9 e pouco, e foi caminhando, no meio do caminho, ele viu um mamão, pensa num mamão bonito, madurinho, olhou para o relógio, era 11 e pouco, ele disse: e agora? Eu já sei, Jesus, eu vou entregar no jejum, porque eu preciso comer esse mamão. Entregou o jejum, comeu o mamão, foi lá no culto. Chegou no culto, alguém foi endemoniado, ele foi expulsar o demônio. O demônio falou assim: eu não vou sair não, você pensa que eu não vi você comendo mamão lá na rua? Eu disse: peraí, eu não estou expulsando no nome do mamão, é no nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. E o marido teve que sair, por quê? Porque a autoridade não estava no mamão. A autoridade estava dentro dele. Eu preciso exercer a autoridade que Deus me deu. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, olha que negócio interessante. O Espírito Santo vem dentro de mim, agora ele mora dentro de mim. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Então Deus habita dentro de mim. Aleluia. E agora, quando eu vou exercer a minha autoridade, eu exerço ela em Cristo Jesus e não em mim mesmo. Sai aí no meu nome, vai dar certo? Eu repreendo esse negócio aqui no meu nome, dá certo? Então a autoridade, ela está em mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu só preciso ter consciência disso. Eu preciso entender que isso é indispensável para que a minha família sirva ao Senhor, como foi com a de Josué. Eu respondo por mim e pela minha família. Por quê? Porque eu exerço sacerdócio nela. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é aquele que guarda a minha vida e os meus, aqueles que estão à minha volta. Louvado seja Deus. É por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos, é por isso que nós consagramos, porque entendemos que Deus é aquele que responde a oração do reino. Eu comecei a observar esse negócio e pude ver que muitas vezes acontecem algumas coisas desfavoráveis dentro da família por algumas coisas. Primeira coisa, eu oro pela minha casa, sim ou não? Embora pela minha família, eu gasto tempo com Deus, e Deus guarda minha esposa, guarda meu filho, guarda minha filha. Olha, eu lembro quando eu fui resolver um problema numa casa, e repreendemos algo que estava atuando. E esse negócio não queria sair de jeito nenhum. E aí a esposa disse: olha, pastor, o senhor pode gastar a noite toda aqui, mas as pessoas aqui nessa casa só tem palavrão, só tem maldição, alguém xingando, alguém lançando maldição. E eu parei de orar pelo moço, comecei a orar pelas crianças. Ei, por favor, libere perdão pelos seus pais. Terminei de orar com as crianças, fui orar pela esposa, disse: por favor,
A partir de hoje, começa a lançar bênção dentro da sua casa. Não é qualquer coisa está xingando, não é qualquer coisa está invocando lá. Seja canal de Deus, seja canal de bênção dentro da sua casa. Quando a esposa liberou perdão, o marido resolveu o problema. O marido saiu. Falei, deixa. Muitas vezes, entenda isso, ao invés de usar a autoridade sacerdotal para colocar para fora, eu deixo de vigiar e chamo para dentro. E aí, quando a gente vai tentar resolver o problema, às vezes já gravou tanto que dá tanto trabalho. Por isso Deus trouxe aqui hoje. E eu não queria nem alongar muito, apesar de que as horas já se vão, porque o meu objetivo hoje aqui, eu entendi claramente as instruções do Espírito Santo. Você tem que sair daqui cheio de autoridade. Senão não vai adiantar muita coisa. Porque uma coisa é alguém orar por mim, outra coisa é eu exercer a autoridade que está em mim. Por isso eu quero chamar você, fica de pé comigo. Fica de pé. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria que nesse momento você trouxesse a lembrança, o ambiente da sua casa. Como eu sou lá em casa? Como eu ajo lá em casa? Como eu sou como filho? Como eu sou como pai? Como eu sou como esposa, como esposo? Gostaria que você nessa noite trouxesse a lembrança os seus momentos de ira dentro da sua casa, porque nós precisamos consertar isso, precisamos ajustar isso. Deus, eu me lembro de quando eu irei, por favor, me perdoa. Deus, talvez eu liberei algumas palavras lá em casa que foram palavras de maldição, mas por favor, Deus, retire essas palavras, esse jugo da minha família, do meu filho, da minha filha. Tira, Senhor, Deus na glória. Porque existem coisas que bloqueiam muitas vezes o atuar de Deus na vida de pessoas. Oh, Deus glorioso! Porque alguém não vigiou e abriu a boca. E nesta noite, por amor a Cristo Jesus, comece a orar. Deus vai quebrando o jogo. Vai quebrando agora, Senhor. Vai quebrando todo laço que foi armado na casa do teu filho, na casa da tua filha. Deus vai removendo toda palavra de maldição, toda palavra contrária, aquilo que o Senhor tem para a vida dele, aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Deus, em nome de Jesus, eita, tudo aquilo que lançaram sobre você, aquela palavra que machucou a sua alma, aquela palavra que veio como uma flecha no seu coração, ei, ora Deus agora, Jesus tira, Espírito Santo, sara esta ferida, sara esta alma, as palavras que foram lançadas, Senhor, que abriram brechas no mundo
espírito água, nós repreendemos agora, repreendemos em nome de Jesus, repreendemos em nome de Jesus, toda corrente seja quebrada, todo laço seja desfeito, todo jugo seja agora, em nome de Jesus, retirado. Eita Deus, que a tua presença, Senhor, chegue à casa do teu filho, que a tua presença, Senhor, chegue à família da tua filha. Ó Espírito Santo, vai lá agora, Pai, tira tudo aquilo que foi lançado pelo inferno, tira, papai, ó Deus, traz a visão, traz, Senhor, à tona aquilo que está sendo, Deus, canal, deixa, Senhor, para que o maligno venha atuar, para que o maligno venha insistir, Deus, toda oferenda, todo mal, tudo aquilo feito, Senhor, para destruir famílias, seja quebrado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe aí o livramento agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está quebrando agora toda palavra de maldição, Deus está quebrando agora todo espírito de inveja, todo espírito de fofoca, todo espírito de contenda, que seja queimado agora, em nome de Jesus, que seja desfeito agora, em nome de Jesus. Recebe aí agora, em nome de Jesus. Coloca a mão aí para frente. Aleluia. Coloca a sua mão Glória a aí Deus. para frente. Aleluia. Feche aí os seus olhos. Espírito de Deus, coloca na mão do teu filho, na mão da tua filha, a autoridade, Oh, aleluia. poder para repreender, Deus. Em nome de Jesus. Coloca agora, Senhor. Coloca agora, papai. Deus, para onde ele colocar a mão, para onde ela colocar a mão, a tua presença seja na mão dela, na mão dele. Espíritos de enfermidade, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus. Vai saindo dessa família agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, vai saindo agora, em nome de Jesus. Que toda mágoa, que toda atuação do inferno seja repreendida. Leva solta, em nome de Jesus. Oh, Pai, vai trabalhando o céu. Levanta um grande exército nesse lugar. Oh, Pai, e revoluciona esse lugar. Oh, Deus, que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas, que famílias sejam libertas, em nome de Jesus. O Senhor está falando.
você adora. Espírito Santo. Ei, o Senhor mostra situações por um filho, mas este não é o caminho, diz o Senhor. Deus ainda restaura, Deus ainda levanta, Deus ainda reconstrói, Deus ainda arruma, Deus ainda perdoa, Deus ainda perdoa, Deus ainda trabalha, Deus ainda dá restauração a casamentos, pois eu pude ver pessoas já por um fio para se largarem, mas nesta noite o Espírito de Deus está dizendo: deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar, aleluia, louvado seja Deus, porque ainda sou Deus da terra, ainda sou Deus que levanta do pó e faz assentar entre os reis e os príncipes, diz o Senhor, aleluia, louvado seja o Eterno. Ei, você pode me ouvir? Eu ainda vou adorar com Ele. Eu ainda vou adorar com ela. Escuta isso. Vai caminhar com você ainda, viu? Você sabe o que eu estou dizendo. Vai caminhar com você. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Às vezes Deus quer fazer e a gente fica com a mãozinha lá. Ei, tira a sua mão e deixa Ele pôr a dele, porque Ele faz bem feito. Ele restaura, Ele livra do vício, Ele tira, Ele faz ser fiel, Ele faz ser fiel, aleluia. Eu sinto a graça de Deus nesse ambiente e vejo Deus quebrando grilhões, despedaçando correntes, o laço está sendo quebrado. Ai, Deus, porque tem o meu ouvido, as orações feitas nesse lugar. Estou eu trabalhando, diz o Senhor. Estou eu trabalhando, diz o Senhor. Então descansa o coração e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Porque quando Ele trabalha, as coisas acontecem. O texto diz que desde a antiguidade não se viu nem ouviu um Deus além deste, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então espere no Senhor, confia no Senhor, e Ele fará aquilo em que o seu coração tem se inclinado para Ele. Amém? Amém. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor. Aleluia. Maravilha.
O Espírito de Deus está aqui, amém? Amém. Ele está trabalhando em favor dos seus. Presença forte. Deus falou nessa noite, bradou na terra. Deixa eu te abençoar. Hoje é só o primeiro domingo. Amém. Teremos mais. Amém? Quero saber se no nosso meio existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, ou que um dia foi crente e se afastou e quer se reconciliar. Faça assim com a sua mão, dê um sinal. Você que ouviu essa mensagem, entendeu que sem Jesus não tem saída. Amém? Vamos a Deus, porque é uma promessa de multiplicação. É uma promessa de Deus de alcançar vidas. Tem mais alguém em nosso meio que quer também fazer essa aliança de coragem? Então, somente entregar a sua vida para que Deus possa conduzir, que Deus ele conduz melhor do que mesmo você pode conduzi-lo. O Espírito de Deus está trabalhando. É o Espírito de Deus, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Se tiver mais alguém, a noite é hoje, é esse o seu momento. Amém, queridos? O Senhor é especial, Jesus é especial. E nessa noite Ele completa essa obra. O casal que a gente já vem acompanhando está conosco e entendeu que estar na igreja é diferente de aceitar a Jesus como Salvador. Então vamos abençoar esse casal, Denilton, Maria. Já são frequentes aqui na igreja, mas hoje eles tomaram a decisão de fazer o que deve ser feito, que é entregar a vida a Jesus. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar a vida de Denilton e de Maria mais uma vez diante do Senhor e pedir que o Senhor possa riscar o nome deles no livro da condenação e escreve, ó Deus, no livro da vida do Cordeiro que está aí com o Senhor no céu. Eles entenderam, Pai, que em nenhum outro nome, não tem outra saída, não tem outro caminho, a não ser entregar a vida a Jesus, e por isso nós te pedimos que o Senhor esteja cobrindo esse casal com o teu sangue, meu Deus, esconde ele atrás da tua cruz, que o Senhor possa estar guardando a vida deles em todo o tempo, e que eles possam, Pai, a cada dia crescer em sabedoria e graça diante do Senhor, porque o Senhor tem plano e propósito para abençoar e para levar para o Senhor, para a morada dos céus, assim como todos nós que já entendemos isso. Nós sabemos que o Senhor já foi preparar um lugar para nós e não demora o Senhor voltar. E só subirão contigo, ó Deus, aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que está em Apocalipse. Nós acreditamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de Maria, de Denilton, a vida de Marisol também, Senhor, que ela cresça, sendo orientada e instruída na palavra e no caminho do Senhor. Oramos gratos ao Senhor em nome de Jesus.